A gente estava a umas 2 horas da cidade quando a tempestade caiu em cima da gente, como se tivesse esperando o momento perfeito. O que começou com umas gotinhas virou um dilúvio. Eu ouvi o Damien gritar: "Olha, tem uma cabana ali." Era uma casinha de madeira pequena, meio caindo aos pedaços, no meio da floresta. Uma única pegada de barro na varanda, fresca, mesmo com a chuva que tinha acabado de começar. O Damien bateu na porta, e na segunda batida, a porta abriu sozinha com um rangido alto. Uma brisa fria entrou. A gente se olhou. O Damien deu de ombros e entrou. "Aposto que tá abandonada. No pior dos casos, o dono aparece e a gente leva bronca por estar pingando no chão." O Damien falou rindo. "Prefiro levar bronca do que ficar naquela tempestade", respondeu o Steve, entrando também. Eu fiquei meio hesitante para entrar atrás deles. Aí caiu um raio perto e eu entrei correndo. A cabana era pequena, dividida em 2 cômodos. Tinha muita poeira, mas fora isso, o lugar estava limpo. Canecas e pratos empilhados direitinho nas prateleiras, um armário cheio de roupa velha. Tinha camas nos 2 cômodos, arrumadas como se alguém tivesse acabado de sair de lá hoje. Um pote com um líquido preto estava numa das prateleiras. O Damien pegou e abriu. O cheiro era horrível. Eu tive que tapar o nariz. "Te dou $5 se você beber isso", ele falou pro Steve, que revirou os olhos. "Talvez não devesse abrir potes com líquidos desconhecidos, Damien", respondeu o Steve. Uns bichos estranhos estavam andando no chão. Acho que nunca tinha visto desse tipo antes. Eles eram da mesma cor preta escura do líquido no pote, com 8 patas e asas pequenas. Antenas longas se mexiam enquanto eles andavam no chão. Os olhos deles eram brancos demais, seguindo cada movimento seu. Os bichos se espalhavam pelas fendas entre as tábuas do chão. Olhar para eles me dava uma sensação estranha de pavor e desconforto, como se eu pudesse sentir os corpinhos pretos deles rastejando por baixo da minha pele. O Steve achou uma lareira no fundo de um dos cômodos com um pouco de madeira velha por perto. Ele fez a fogueira enquanto o Damien só ficou sentado na cama comendo a comida dele. "Você nunca ajuda?" o Steve perguntou, bravo. "Você parece estar no controle", respondeu o Damien, rindo. O Steve balançou a cabeça e se virou. Eles ficaram com o quarto com a lareira. Eu não sinto frio, então não me importei de ficar com o outro quarto. Antes de dormir, eu ouvi os 2 rindo. Era engraçado como eles se acalmavam rápido depois de se irritarem. Acordei no meio da noite com uns barulhos estranhos. Demorei um pouco para perceber que era o Damien falando com uma voz preocupada. Quando fui para o outro quarto, vi o Steve deitado na cama, se contorcendo, segurando a barriga, soltando uns suspiros fracos de dor. O Damien estava sentado do lado dele agora, quase gritando: "Steve, Steve, o que você tem? Fala comigo." Eu sabia que tinha algo muito errado. O Steve nunca mostrava dor. "O que aconteceu com ele?" eu falei. O Damien olhou para mim rápido, quase como se tivesse acordado de um transe. "Não sei, cara. Acordei com o Steven fazendo uns barulhos estranhos, tipo engasgos. Precisamos ligar para a ambulância." Eu nem terminei o pensamento. O Steven caiu no chão. Ele estava de 4 agora, vomitando que nem um gato. Tentei tirar o celular do bolso, mas minhas mãos estavam tremendo. O Steven começou a vomitar um líquido preto estranho no chão. Quase não dava para ver na luz fraca. O líquido começou a se mexer, escorregando, se arrastando no chão. O quarto não estava com cheiro de ácido do estômago, mas com um cheiro estranho, azedo, meio doce, mas desagradável. O líquido estava fazendo uns barulhinhos de clique, farfalhando. O movimento se intensificou, e eu podia sentir o chão de madeira se mexendo. Eu não percebi no começo, mas o Damien gritou em pânico: "São os bichos, porra!" Foi quase como se o grito dele tivesse acordado o líquido do sono esquecido. Ele estava brilhando com aquela cor branca estranha nos olhos. Os bichos começaram a correr pelo chão.
se escondendo nas fendas minúsculas entre a madeira. Eu pulei e gritei, tentando pisar no máximo de bichos que eu conseguia. Antes que a gente percebesse, o líquido tinha sumido e o corpo do Steve estava no chão, imóvel. Minhas pernas começaram a tremer, minha mente estava girando e eu podia sentir minha cabeça ficando mais leve. O Damien sempre tentava parecer confiante, mas quando eu olhei para ele, os olhos dele brilhavam de medo e a boca dele estava tremendo. Aí os olhos dele piscaram com pânico, as pupilas dele dilataram ainda mais. Ele se ajoelhou e começou a vomitar também. Eu consegui tirar o celular do bolso, mas não tinha sinal. O mesmo líquido preto saiu da boca dele. Na luz da fogueira, eu podia ver ele chorando. O medo nos olhos dele virou puro terror. Acho que nunca vi o Damien chorar. Os bichos saíram da boca dele, se mexeram no chão e se espalharam como os outros. Meus pés estavam tremendo, meu coração estava batendo forte. Eu fiquei em pé em cima do corpo do Damien. Eu não conseguia acreditar. Tentei mexer no Damien, acordá-lo, mas os olhos dele estavam olhando fixos para o teto. Será que eu ia ser o próximo? Eu sabia que tinha que agir. Corri para fora na floresta para pedir ajuda. Eu estava tropeçando nas raízes, escorregando na lama. Fiquei sentindo minha barriga para ver se alguma coisa se mexia. Finalmente cheguei no campo e liguei para a ambulância. Eles disseram que chegariam em 1 hora. Caí na grama, chorando, tremendo no frio da chuva. Eu vi meus amigos morrerem da forma mais dolorosa e brutal. Edith, comecei a ouvir um zumbido nos meus ouvidos, mas não consigo ver nenhum bicho. Tem alguma coisa rastejando na minha barriga. A ambulância está há 30 minutos. Não sei quando o Facebook lançou essa parada. Antigamente chamava sugestões de amizade, mas agora é pessoas que você talvez conheça. Um monte de perfis do Facebook sugeridos para você adicionar como amigo. Geralmente, gente que tem amigos em comum com você, ou alguém que você já procurou no passado. O que me deixa bolado é como isso acerta. É óbvio que tá pegando dados de algum lugar, porque tá me sugerindo gente que eu só interagi na vida real, a mulher que corta meu cabelo, ou o cara que faz meu imposto de renda no HNR Block. Às vezes, no entanto, é uma pessoa aleatória que o Facebook acha que eu conheço por algum motivo. Foi o que aconteceu na quinta à noite. Uma nova sugestão de amizade. A.R. Winters. Sem amigos em comum, sem nenhuma conexão aparente comigo. Mas essa chamou minha atenção por alguns motivos. Primeiro, a foto era de má qualidade. Parecia uma foto dos anos 90, algo que foi revelado em filme de verdade e depois escaneado ou fotografado. Segundo, tinha sido tirada de longe. O homem, ou possivelmente mulher, estava vestindo roupas escuras, em pé contra uma árvore, tão longe que eu não conseguia ver o rosto. Não me ocorreu até agora, mas geralmente, fotos de perfil não são tiradas de tão longe assim, a menos que a pessoa esteja viajando e mostrando algum ponto turístico. Mas essa pessoa estava só encostada numa árvore morta. Por curiosidade, cliquei no perfil. Todas as informações estavam escondidas, no entanto. Sem foto de capa, sem outras fotos de perfil, sem informações sobre mim. Na próxima vez que carreguei o Facebook, ele não era mais um amigo sugerido. Era só a roda usual e interminável de mulheres de 30 e poucos anos que tinham alguns amigos em comum comigo. Então esqueci por alguns dias. Até que ele apareceu de novo. Pessoas que você talvez conheça. A.R. Winters. A mesma foto dele encostado na árvore morta. Ou era. Enquanto eu olhava para a foto, percebi que ele estava em pé, não estava mais encostado. Eu juro. Sacudi a cabeça. Ele estava tão longe. Como eu poderia dizer se ele estava encostado na árvore ou só em pé embaixo dela? Mais tarde naquela noite,
Verifiquei o Facebook novamente. Pessoas que você talvez conheça. R. Winters, um amigo em comum. Eu congelei. Como assim, um amigo em comum? O amigo em comum era uma garota que eu estudei no ensino médio. Eu não a conhecia bem, éramos próximos na 8ª série, mas depois ela começou a sair com as garotas mais populares e perdemos o contato. Ainda somos amigos no Facebook, no entanto, porque eu nunca revisei minha lista de mais de 2.000 pessoas e excluí algumas. Não dizia que ele tinha um amigo em comum com ela antes. Então eles acabaram de se tornar amigos no Facebook. Tipo, hoje. Talvez eles sejam alguém da nossa escola. Talvez eles acabaram de entrar no Facebook pela primeira vez, agora. Ou talvez eles perderam a senha da conta antiga e estão criando uma nova. Mas alguns dias se passaram e eu não vi R. Winters aparecer no meu feed. Mas então no sábado à noite lá estavam eles, 3 amigos em comum. Não 3. E a foto era definitivamente diferente. Ainda era a árvore morta, o céu nublado. Tudo parecia exatamente igual, exceto a pessoa. Eles não estavam mais contra a árvore. Eles deram alguns passos em direção ao fotógrafo. Pareciam ser uma mulher, alta e pálida, vestida com uma camisa preta esvoaçante e calças compridas pretas. Cabelo escuro ondulado e comprido, com uma risca no lado esquerdo. Por causa da qualidade do filme, eu ainda não conseguia ver o rosto dele. Quem é ela? Eu olhei para nossos amigos em comum. Um era um cara que eu tinha aula de química na faculdade, e o outro, não. O outro era nossa professora de inglês, Sr. Flowers. Ela tinha sido a professora mentora do nosso clube de literatura. E ela estava morta há 5 anos. Eu sentei ali, olhando para a tela, tudo afundando lentamente. A conta dela nem pode aceitar novos pedidos de amizade. E por que essa pessoa aleatória pediria amizade para ela de qualquer maneira? Um medo horrível e crescente puxou na parte de trás da minha mente. Cliquei nos outros 2 amigos em comum, Jessica Marie e Michael. Rolei pelas linhas do tempo deles e... oh, porra! Eles também tinham falecido. Não houve nenhum anúncio oficial para nenhum dos 2, mas suas linhas do tempo estavam espalhadas com mensagens como "sinto sua falta" e 2 anos desde que você está aqui. Pesquisas rápidas no Google mostraram que Jessica Marie morreu em 2020 por complicações da Covid e Michael morreu em 2023 em um acidente de moto. Voltei para o meu feed, para as sugestões de amigos, para o perfil de AR. Eu congelei. Ela estava mais perto, muito mais perto. Seu rosto estava pálido, quase branco puro, como se todo o sangue tivesse sido sugado dele. Seus olhos eram escuros, pupila e íris indistinguíveis, e pareciam grandes demais para seus olhos. Ela não tinha sobrancelhas. Seu cabelo longo e escuro se torcia ao seu redor, como se houvesse um vento terrível. Então, chegou uma notificação. Eu pulei. Havia um pequeno 1 vermelho sobre o ícone do sino. R. Winters enviou uma solicitação de amizade. Minhas mãos começaram a tremer. Eu olhei para os 2 botões, confirmar e cancelar. Eu cliquei em cancelar, fechei a janela, bati o notebook. Eu sentei ali no escuro, ofegante. Suor cobria meus braços. Eu sentia que não conseguia respirar. Calma, é obviamente apenas uma pegadinha estúpida. A foto provavelmente nem é real, provavelmente IA. Eu soltei uma respiração e me levantei. Coloquei meu moletom, saí do apartamento e fui dar uma volta. Enfiei as mãos nos bolsos e caminhei pela trilha para a caminhada no parque local. Minha respiração saía em nuvens de névoa. Eu tremia. Era quase o crepúsculo e os postes de luz brilhavam do outro lado da rua, âmbar alaranjado. Eu parei de caminhar sem nem perceber. Alguma coisa no canto da minha visão me obrigou a olhar para o lado. Na beira do parque, descansando sob a luz fraca do entardecer, havia um carvalho enorme, completamente sem folhas. Eu passo ali quase todos os dias, e mesmo assim nunca tinha notado aquela árvore. Mas agora, olhando para ela, a sensação era clara demais. Ela parecia exatamente como a da foto de A.
R. Winters. Eu me forcei a respirar fundo. Milhões de árvores são assim. Tentei pensar. É só coincidência. Mas o pensamento não colou. Enquanto eu encarava o tronco retorcido, algo surgiu devagar por trás dele. Foi só um movimento mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para gelar meu sangue. Um rosto branco, pálido demais. Roupas escuras esvoaçando como se houvesse um vento que eu não sentia. E aquele corpo parado, observando. Eu não precisava de mais nada. Eu sabia que era ela. Meu instinto tomou o controle. Eu virei e corri. Corri rápido demais, com o coração batendo nos ouvidos. Atravessei a rua, subi as escadas do meu prédio como se algo estivesse me seguindo de perto. Entrei em casa, tranquei a porta e só então percebi que estava tremendo. Abri o laptop tentando recuperar o fôlego. Entrei no Facebook. E lá estava. A. R. Winters enviou uma solicitação de amizade. Meu estômago afundou. Cliquei no perfil. A foto do rosto dela agora ocupava a tela inteira, tão perto que parecia que ela encostava os olhos nos meus. Um branco doentio, sem sobrancelhas, sem vida, me encarando como se soubesse exatamente onde eu estava. Foi aí que a náusea veio, uma onda forte. Vomitei 2 vezes em poucos minutos. Meu corpo inteiro doía, como se algo estivesse drenando minhas forças por dentro. E por mais que eu tente não pensar nisso, é impossível evitar. Todos que ela adicionou morreram depois. Então, se ela me viu hoje à noite, sou eu o próximo? Cuidado com quem você adiciona como amigo em qualquer rede social. Pode ser um perfil falso, um golpista, uma pessoa se passando por alguém que você conheça, ou algo que você não queira descobrir. Não sei para quem mais contar, nem o que eu espero que aconteça postando isso. Não posso ligar para ninguém. Ele tá sempre por perto. Tô escrevendo isso no meu celular, encolhido no meu armário, esperando que o barulho da casa velha se acomodando cubra a digitação frenética dos meus dedos. Me sinto como criança de novo, me escondendo de monstros. A diferença é que dessa vez o monstro acha que é meu pai. Deixa eu explicar melhor. Tenho 23 anos. Moro com meu pai. Não era o plano, obviamente. Faculdade, emprego, meu próprio canto. Esse era o plano. Mas a economia tá como tá. E minha mãe faleceu uns anos atrás. E ele tava ficando mais velho. Ele tá aposentado. E a aposentadoria dele mal dá pra manter as luzes acesas nessa casa velha. Não era um arranjo ruim. Eu trabalhava nos meus turnos num depósito no centro. Ajudava com as contas. E ele ficava lá, assistindo seus filmes antigos e reclamando das costas. A gente tinha uma rotina. Era quieto, talvez um pouco solitário, mas era normal. A mudança foi tão gradual que eu quase não percebi. No começo, era só... Bom, meu pai, que nos últimos 5 anos tinha tratado a poltrona em frente à TV como uma extensão natural do corpo dele, começou a se mexer de novo. Ele sempre foi um cara grande, ex-mecânico, e a idade tinha se instalado nele como uma camada grossa de poeira. Mas, de repente, a poeira sumiu. Começou mais ou menos 1 mês atrás. Ele foi na porão para consertar um cano que estava vazando. Eu tinha me oferecido para fazer, mas ele insistiu. Ainda tenho um pouco de uso nessas mãos velhas. Ele resmungou, uma frase que eu já conhecia. Ele ficou lá embaixo por horas. Lembro de ter chamado uma vez, perguntando se ele precisava de ajuda, e só ouvi um "Tô dando conta", abafado como resposta. Quando ele finalmente subiu, estava todo sujo de terra e graxa, mas estava sorrindo. Um sorriso de verdade, com os dentes à mostra, mais largo do que eu tinha visto em uma década. Tudo resolvido, ele anunciou, batendo as mãos empoeiradas. Ele parecia
revigorado. Eu só achei que ele estava orgulhoso de ter feito o reparo. Na manhã seguinte, acordei com cheiro de bacon e o som de passarinhos cantando lá fora. Isso não era incomum. O incomum era meu pai, em pé no fogão, cantarolando. Ele não cozinhava um café da manhã de verdade desde que minha mãe morreu. Geralmente ele só colocava cereal na tigela e resmungava um bom dia. Bom dia, filho, ele disse com a voz animada. Ovos. Eu fiquei surpreso, mas contente. Sim, claro. Obrigado. Você tá de bom humor. Me sentindo esperto, ele disse, virando os ovos com um floreio que quase mandou um pro chão. Decidi que fiquei tempo demais parado. A vida é para ser vivida, né? Naquela semana, ele foi um turbilhão de atividade. Ele cortou a grama, coisa que eu geralmente tinha que encher o saco dele por dias. Ele limpou as calhas. Ele até começou a lubrificar as dobradiças das portas para não rangirem. Eu fiquei feliz da vida. Achei que ele finalmente tinha saído daquela tristeza longa e silenciosa em que ele estava nadando. Achei que estava recuperando meu pai de volta. A primeira pista de que algo estava errado veio uma semana depois. Eu estava me arrumando para sair com uns amigos. Era sexta à noite, a primeira que eu tinha de folga em um tempo. Estava colocando o casaco quando ele entrou na sala, torcendo as mãos. Você vai sair? Ele perguntou. A voz dele tinha perdido a animação. Estava tensa. Sim, só por umas horas. Tomar uma cerveja com os caras do trabalho. Ele fez uma careta e colocou a mão no peito. Ah, é que tô me sentindo meio estranho. Meu peito tá apertado. Provavelmente é só indigestão, mas sabe como é? Eu parei, com as chaves na metade do caminho pro bolso. O rosto dele estava pálido. Senti uma onda de culpa. Você tá bem? Devo ligar para alguém? Não, nada disso. Ele disse rapidamente, acenando com a mão em sinal de desprezo. Tenho certeza que vai passar. É só que não queria ficar sozinho aqui se piorar. Então eu fiquei. Tirei o casaco, pedi uma pizza e assistimos um dos filmes de faroeste antigos dele, em preto e branco. A dor no peito dele pareceu desaparecer magicamente no momento em que eu sentei no sofá. Fiquei irritado, mas disse para mim mesmo que ele estava ficando velho e ansioso. Na próxima vez que tentei sair, alguns dias depois, foi a vez das costas. Ele alegou que tinha travado tão mal que não conseguia sair do sofá para pegar um copo d'água. Passei a noite inteira buscando coisas para ele, massageando os ombros dele e ouvindo ele gemer. No momento em que meu amigo ligou para perguntar onde eu estava e eu disse que não podia ir, ele de repente se sentiu um pouco melhor e conseguiu se levantar para ir ao banheiro sozinho. Virou rotina. Toda vez que eu fazia um plano para sair de casa, por qualquer motivo que não fossem meus turnos de trabalho, ele desenvolvia alguma doença repentina e debilitante. Uma enxaqueca, tontura, uma virose. Era tão transparente, tão manipulador, que eu fiquei com raiva. A gente brigou por causa disso. Eu não posso ser seu prisioneiro, gritei uma tarde depois que ele fingiu uma crise de tosse para me impedir de ir ao mercado. Eu preciso ter uma vida. O rosto dele se desfez, não de raiva, mas de uma tristeza profunda que me desarmou completamente. Eu só preciso de você aqui, ele sussurrou. É pedir demais? Eu fico sozinho. O que eu podia dizer para isso? Me senti o maior babaca do mundo. Fiquei em casa. De novo. Mas o pai ativo e enérgico ainda estava lá. Entre seus episódios repentinos, ele era uma força da natureza. Ele repintou a varanda. Ele consertou a cerca bamba no quintal. Ele acordava antes do sol, jardinando com um fervor que eu nunca tinha visto. Ele estava mais forte, mais rápido. Ele carregava todas as compras de uma vez, sacolas penduradas nos braços, sem nem respirar fundo. Meu pai, que costumava ficar sem fôlego subindo as escadas. Era uma contradição que eu não conseguia conciliar. O medo de verdade, aquele que sobe pela espinha e mora no fundo da garganta, começou com o sol. A gente estava no quintal. Ele estava capinando os canteiros de flores que minha mãe tinha plantado anos atrás, e eu estava sentado nos degraus, rolando o celular. Era uma tarde ensolarada, sem nuvens. O sol estava batendo forte, lançando sombras longas e nítidas pela grama. Eu notei minha própria sombra, uma silhueta escura
e alongada de um homem curvado sobre um telefone. Olhei para ele, de joelhos na terra, e vi a sombra da roseira, a sombra da cerca, a sombra do bebedouro de pássaros, mas não a dele. Ele era uma figura sólida na luz do sol forte, mas o chão ao redor dele estava intacto, verde claro puro. Não tinha sombra. Pisquei, esfreguei os olhos. Tinha que ser um truque de luz, uma ilusão de ótica. Olhei para outro lugar. Depois olhei de volta. Nada. Um homem perfeito, sem sombra, em um mundo cheio de sombras. Um nó frio se formou no meu estômago. Ei, pai, eu disse, com a voz fina e estranha para meus próprios ouvidos. Você pode me ajudar com isso? Apontei para um vaso de terracota pesado do outro lado do pátio, um lugar sob luz solar direta e implacável. Ele olhou para cima, e por um segundo, eu vi algo nos olhos dele. Um lampejo de pânico. Ele protegeu o rosto do sol com a mão, mesmo já estando com os olhos semicerrados. Já vou, filho. Só quero terminar essa parte. Ele nunca veio. Ele ficou no jardim, e quando o sol começou a se pôr, ele pareceu seguir a linha recuante da sombra da casa, sempre se mantendo dentro dela. Daquele dia em diante, fiquei obcecado. Eu observava ele constantemente. Notei como ele nunca ficava perto das janelas durante o dia, como ele arranjava uma desculpa para se mudar se um raio de sol caísse sobre ele na sala, como ele sempre fazia suas caminhadas à noite, depois que o sol tinha se posto. Ele sempre era atraído pela sombra, pelos cantos escuros da casa. Minha preocupação azedou em pavor. As desculpas para me manter em casa ficaram mais frenéticas. Semana passada, ele desligou a bateria do meu carro e depois fingiu ignorância. Uns dias atrás, acordei e descobri que ele tinha acidentalmente trancado a porta da frente e perdido a chave, prendendo nós dois dentro até que ele milagrosamente a encontrou naquela noite. Tentei conversar com ele. Sentei com ele na luz fraca da sala há 2 noites. Pai, precisamos conversar. Comecei, com o coração batendo forte. Você não está agindo como você mesmo. Você está diferente. E você está me prendendo aqui. Estou preocupado com você. Ele só me encarou, com o rosto uma máscara calma e plácida. O homem enérgico e sorridente tinha sumido, substituído por algo imóvel e atento. Estou bem, filho. Nunca estive melhor. E não estou te prendendo aqui. Só gosto de ter você por perto. Um pai não pode gostar de ter o filho por perto. É mais do que isso, insisti, com a voz trêmula. Desde que você foi no porão consertar aquele cano, você está diferente. Algo aconteceu lá embaixo, não aconteceu? O rosto dele não mudou, mas os olhos se endureceram. Era como ver as venezianas fechando sobre uma janela. Não seja ridículo, eu consertei um cano. Só isso, agora esquece isso. A finalidade no tom dele era absoluta. Não tinha discussão. A conversa acabou. Foi aí que eu soube. Eu soube com uma certeza que me deixou enjoado. A verdade do que tinha acontecido estava no porão. Esperei até a noite passada. Fingi que fui dormir no meu horário normal, deitado na cama com os olhos bem abertos, ouvindo os sons da casa. Ouvi ele se movendo lá embaixo, os passos suaves, quase silenciosos, que eram outra novidade. Meu pai antigo costumava andar batendo os pés como um elefante. Ouvi ele verificar a fechadura da porta da frente, depois a de trás. Ouvi ele passar pela porta do meu quarto, parando por um longo momento, e prendi a respiração, meu corpo inteiro rígido de medo. Então os passos recuaram, e ouvi a porta do quarto dele bater. Esperei o que pareceu uma eternidade, contando os segundos, ouvindo a casa velha gemer e ranger ao meu redor. Finalmente, quando tive certeza de que ele estava dormindo, saí da cama. Não acendi nenhuma luz. Desci as escadas, cada passo meu um risco calculado. A porta do porão ficava no final do corredor. Sempre fazia frio perto dela. Girei o velho puxador de latão, encolhendo-me com o clique alto da trava. Abri e fui atingido por uma onda de ar frio e úmido que cheirava a terra molhada e algo metálico e vagamente doce. O cheiro de decomposição. Meu celular era minha única luz. Liguei a lanterna, o feixe cortando um caminho nervoso e trêmulo pelas escadas de madeira escorregadias. Desci, um degrau de cada vez,
meus ouvidos atentos a qualquer som vindo de cima. O porão era como eu me lembrava: chão de concreto, paredes de pedra, entulho empilhado em todos os cantos, móveis velhos sob lençóis brancos como fantasmas adormecidos, caixas das coisas da minha mãe, meus brinquedos antigos. O ar estava espesso e pesado. Apontei minha luz para a parede dos fundos, onde a tubulação principal de água entrava na casa. Era lá que ele tinha estado trabalhando. Vi sua caixa de ferramentas velha jogada no chão. Uma chave de cano estava ao lado dela, e a seção do cano de cobre em que ele tinha estado trabalhando parecia nova, limpa. Ele tinha consertado, mas meus olhos foram atraídos para o chão ao lado dela. A maior parte do chão do porão era de concreto, mas naquele canto dos fundos era apenas terra compactada, e uma grande parte dela, talvez 2 metros de comprimento e 1 metro de largura, era diferente do resto. A terra estava mais escura, mais solta. Não estava compactada por décadas de existência. Estava mexida, fresca. Fiquei ali por um longo momento, o feixe do meu celular tremendo na minha mão. Minha mente estava gritando para eu correr, sair da casa, sair da cidade, nunca mais olhar para trás. Mas eu não conseguia. Eu precisava saber. Encontrei uma velha espátula de jardim em um balde de ferramentas enferrujadas. Ajoelhei. A terra estava macia, como eu tinha pensado. Cedeu facilmente. Comecei a cavar. Minha respiração veio em soluços irregulares e apavorados. Os únicos sons eram o raspar da espátula contra uma rocha ocasional e meu próprio coração frenético batendo nos meus ouvidos. O cheiro de terra úmida era avassalador, mas por baixo dele, aquele outro cheiro estava ficando mais forte. Não era um buraco fundo. Talvez 30 centímetros de profundidade, minha espátula bateu em algo macio, não uma pedra. Recuei, derrubando a ferramenta. Minhas mãos estavam tremendo tanto que eu mal conseguia segurar meu celular firme. Me forcei a alcançar o solo solto. Fechei os olhos e meus dedos roçaram tecido. Jeans, a textura gasta e familiar dos jeans de trabalho do meu pai. Recuei, engasgando em busca de ar, mas sabia que precisava ver. Precisava ter certeza. Com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, usei minhas mãos, cavando na terra, puxando-a para longe. Primeiro, uma perna. Depois um tronco, vestindo sua camisa de flanela desbotada favorita. E então, o rosto. Era ele, meu pai. Seus olhos estavam fechados, sua boca ligeiramente aberta. Sua pele estava pálida e cerosa, e havia um corte escuro e feio na lateral da cabeça, emaranhado com sangue seco e terra. Ele parecia em paz, de uma forma horrível e final. Ele parecia ter caído das escadas, batido a cabeça, e tudo tinha acabado em um instante. Fiquei encarando seu rosto, o rosto real do meu pai, e um som escapou da minha garganta, um soluço estrangulado de puro horror e tristeza. Ele tinha ido. Ele tinha ido há um mês, deitado aqui em uma cova rasa e sem marca, enquanto eu estava vivendo com Cree. O som veio do topo das escadas. Era um único passo suave na madeira velha. Lentamente, virei a cabeça. A luz do meu celular seguiu meu olhar, viajando pela escada escura e escorregadia. E ele estava lá. Ele estava parado no topo das escadas, uma silhueta escura contra a luz fraca do corredor. Ele só estava me observando. Eu não conseguia ver seu rosto, mas conseguia sentir seus olhos. Eu estava congelado, ajoelhado na terra ao lado do cadáver do meu pai, um animal encurralado. Ele deu outro passo para baixo, depois outro. Ele se moveu com uma graça silenciosa e fluida que meu pai de verdade nunca teve. O feixe da lanterna pegou seu rosto quando ele se aproximou do fundo da escada. Ele estava vestindo o pijama do meu pai. Ele tinha os olhos cansados e enrugados do meu pai. Ele tinha o cabelo grisalho do meu pai. E ele estava sorrindo. Não era um sorriso malicioso. Não era um sorriso triunfante. Era triste. Infinitamente triste. Um sorriso cheio de uma pena que era mais aterrorizante do que qualquer raiva. Eu sabia que você ia acabar descobrindo, ele disse. Sua voz era a voz do meu pai, mas sem a borda rouca e desgastada pela fumaça. Era mais suave, mais calmo. Sinto muito que você tenha que ver isso. Eu não conseguia falar. Eu só conseguia encarar.
minha mente um vazio gritante. Eu me afastei dele, do corpo, até que minhas costas atingiram a parede fria de pedra. Ele parou a poucos metros da cova rasa, olhando para o corpo com a mesma expressão pesarosa. Foi um acidente, ele disse suavemente. O penúltimo degrau. Está podre. Ele estava carregando a chave pesada, seu equilíbrio estava ruim, ele caiu. Bateu a cabeça no chão de concreto ali. Foi rápido, ele não sofreu. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de uma empatia estranha e profunda. Seu último pensamento foi para você. Ele estava preocupado com você, preocupado que você ficasse sozinho. Minha voz finalmente voltou, um sussurro cru e aterrorizado. O que você é? Ele inclinou a cabeça, um gesto que era tão familiar, mas tão totalmente estranho. Eu sou ele disse. E eu não sou. Você sabe como toda pessoa lança uma sombra, uma versão mais escura e simples de si mesma que a segue pela luz? Pense em mim como a outra sombra, aquela que vive do outro lado do véu. Nós observamos, existimos na forma de nosso duplo, sentimos o que eles sentem, suas alegrias, suas tristezas, seu amor. Ele deu um passo mais perto, e eu estremei. Ele parou. Aquele último pensamento, ele continuou, com a voz mal mais do que um murmúrio. O amor que ele tinha por você, seu medo de deixá-lo sozinho, foi tão poderoso. Uma vida interrompida, com tanto a dar, criou um espaço e me puxou. Eu sou seu amor, seu dever, sua necessidade de cuidar de você, dado forma. Ele gesticulou ao redor do porão. Eu terminei o trabalho dele. Eu consertei o cano. Eu o enterrei para que você não precisasse. Eu tenho consertado a casa. Tenho garantido que você esteja seguro. Tenho tentado ser um bom pai. As palavras eram insanas, mas no ar frio e úmido daquele túmulo, elas pareciam terrivelmente, inegavelmente reais. Meu pai está morto. Eu engasguei, lágrimas embaçando minha visão. Sim, disse a coisa em sua pele, e a tristeza em sua voz parecia genuína. Ele está, e sinto muito pela sua perda, mas eu estou aqui agora. Deu outro passo, e outro, até que ficou bem em cima de mim. Ajoelhou-se, para que estivéssemos no mesmo nível. Seu rosto estava a centímetros do meu. Eu podia ver cada linha, cada poro do rosto que eu conhecia a vida toda, animado por algo que eu não conseguia compreender. Ele te amava mais do que tudo, ele sussurrou, sua respiração fria. E eu também. Eu nunca vou te deixar. Eu vou cuidar de você. Podemos ser uma família, exatamente como ele queria, para sempre. E é aí que estou agora. Ele me deixou subir. Ele andou atrás de mim o tempo todo. Ele está na sala, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido, como se meu pai de verdade não estivesse deitado na terra lá embaixo. Ele está me esperando. Estou trancado no meu armário. Sei que não posso escapar. As portas estão trancadas, e ele é muito mais forte do que eu. Ele não precisa dormir. Ele nunca vai envelhecer. Ele nunca vai ficar doente. Ele só vai estar aqui, cuidando de mim, para sempre. Consigo ouvi-lo se movendo. Os passos suaves e silenciosos estão vindo pelo corredor. Ele está vindo me ver. Ele está chamando meu nome. Parece exatamente com meu pai.